Olá, gente querida, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento, e nossa aula de hoje é o Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo João escreveu. Sejam muito bem-vindos a esta nossa videoaula, né? E como sempre, havendo dúvida, vocês, por favor, coloquem as suas perguntas, eu terei o maior prazer em responder aos amados e queridos irmãos. Muito bem. O Evangelho de João, né? Ele faz um contraste com os evangelhos sinóticos. Você lembra do significado da palavra sinótico? Ver conjuntamente. Então, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Então, muitos temas são repetidos nesses três evangelhos, né? Por isso eles são chamados sinóticos. Pois bem, João ele é diferente dos sinóticos, né? Ele foi um dos últimos livros escritos no Novo Testamento, portanto, da Bíblia. E quando João escreveu o Evangelho, ele já era o único apóstolo vivo, né? Todos os demais haviam sido assassinados. E este, João, ele não foi assassinado, foi o único, né? E eu tenho por certo que o Senhor preservou para que as gerações, né? A segunda geração pudesse ter entre eles uma testemunha daquele que foi ocular, né? Alguém que viu, alguém que tocou, alguém que conheceu, que ouviu, né? Usou todos os sensores, né? Os sentidos humanos para captar a mensagem. Então, quais são as diferenças do Evangelho de João para os sinóticos, né? Há algumas omissões no Evangelho de João, por exemplo, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação, e a gente poderia enumerar outras omissões. Mas também há algumas adições. Por exemplo, Marcos, ele começa a falar de Jesus quando Jesus tinha 30 anos, né? Mateus, ele começou a falar de Jesus a partir de Abraão, né? E Lucas, ele começou a falar de Jesus a partir de Adão. Mas João, ele começou a falar de Jesus lá no começo do Evangelho de João. A primeira palavra é no princípio, né? As duas primeiras palavras aí. Então João começa a falar de Jesus muito mais, né? Num princípio muito anterior, num tempo muito mais anterior do que os sinóticos, não é? Muito bem. Então, lembrando que os evangelhos em si, eles não são exatamente uma biografia, mas eles falam, né, da vida de Jesus, abordam seu nascimento, o que Jesus fez. É claro que a maior parte dos evangelhos se preocupam mais com a obra da morte, da ressurreição, né, e da ascensão de Jesus. Então, eles ficam muito focados mais que na última semana do ministério terreno de Jesus, né? Então, eles não podem ser classificados exatamente como biografia, mas eles contam a vida do Senhor. E uma biografia, ela é feita a partir de três questões. Primeiro, o que a pessoa fez. Segundo, o que a pessoa disse. E terceiro, quem era esta pessoa, né? Então, a gente pode dizer que Marcos, ele preocupou-se mais naquilo do que Jesus fez. Mateus e Lucas, que traz muito dos ensinamentos de Jesus, muitas parábolas, muitos sermões, né? Eles preocuparam mais naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus disse. E então João, melhor dizendo, João, ele se preocupou mais em focar quem Jesus foi, né? Quem Jesus era, a sua natureza. Muito bem.
Então, lembrando só para a gente contextualizar, e a gente vai entender muito do que João falou, é que na época em que João escreveu o Evangelho, que traz o seu nome, ele estava morando na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. E aquela região, ela foi impregnada com a cultura grega, com o pensamento grego, né? E a gente precisa entender um pouco como é que os gregos pensavam, como é que eles viam, né, a vida, de acordo com a filosofia deles, com o pensar deles, a criação do mundo, o mundo espiritual, o mundo material, não é? Então, João escreveu num lugar profundamente afetado pela cultura, pela língua, pelo pensamento grego, não é? E o Evangelho de João traz muito disso. Por exemplo, o pensar judeu, hebraico, eles pensam muito na questão do tempo, certo? O passado, o presente e o futuro, né? É um pensamento linear da história da humanidade. Já os gregos, eles não pensavam tanto em tempo, mas em espaço. Altura, profundidade, né? O alto e o baixo. Por exemplo, lá no começo do Evangelho de João, está dito que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado, certo? Então a gente vai ver que muito dos escritos de João tem essa mistura tanto do pensamento hebreu, porque João era judeu, e ele então continuava pensando como judeu, mas também vivendo naquele mundo lá grego, né? Ele também vai colocar o evangelho dentro desse pensamento aí, certo? E aí a gente vai, no decorrer da nossa aula, falar mais um pouquinho disso aí. Então, a gente sabe que a pessoa de João, eu queria falar um pouquinho dele aqui. A gente sabe que João, o apóstolo, ele não traz aqui a autoria, ele nos escritos do Evangelho, no conteúdo, não está lá assim, tipo as cartas de Paulo, né? Paulo, servo de Deus, e quem escreveu, escrevendo para quem, né? Nós não encontramos isso nos Evangelhos. E quando o autor ele vai se refere a si mesmo lá no Evangelho de João, ele não cita o seu nome, mas ele faz uma referência como aquele discípulo a quem Jesus amava, certo? É como que, tipo assim, antes de inventar as câmeras fotográficas com selfie, que nós temos hoje no celular, né? Hoje você pode tirar uma foto de você e de seus amigos, ou de você e sua família, usando a selfie, e aí você vai fazer parte, você que está tirando a foto, você vai fazer parte da foto, né? Hoje é possível isso, mas antigamente a gente sabe que quem tirava foto não saía na foto, né? Então, assim, João escrevendo o Evangelho, ele não colocou ali exatamente o seu nome. Mas dos 12 discípulos que Jesus escolheu, talvez 7 deles sejam da família de Jesus, né? Primos e assim por diante. João, muito provavelmente, foi primo de Jesus. Aí você deve estar pensando, não, o professor deve estar enganado, né? Deve estar falando de João Batista, que era primo de Jesus. Não, João Apóstolo. João Apóstolo, muito provavelmente, ele era primo de Jesus. Sua mãe nos dito lá em João, capítulo 19, em Marcos, né, capítulo 15, em Mateus, capítulo 27, que aquelas mulheres que estavam lá na cruz, né, na crucifixão, né, assim chamado, por alguns eruditos aí, né, mas na crucifixação a gente percebe que algumas mulheres ali estavam. Então, lendo Marcos, Mateus e Lucas, você vai perceber que uma delas ali, Salomé, vai ser dito lá no texto que ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, Salomé, a mãe de João, o apóstolo,
era irmã de Jesus, portanto, eles eram primos. Tá? Eles eram primos. Agora, qual o propósito do Evangelho de João, gente? Quando você chega lá no final do livro, capítulo 21, ele vai dizer o seguinte, olha, estas coisas, ou seja, aquilo que ele escreveu no Evangelho, foram escritas para que creiais, olha só o primeiro propósito, né? Para que creiais, então é um escrito evangelístico, para que creiais que Jesus é o Cristo e crendo tenhais vida em seu nome. Então, dois propósitos aqui, né? Crer e ter vida, né? Então, são esses os propósitos do Evangelho que traz o nome de João. Muito bem. Para nós falarmos um pouco do Evangelho de João, eu queria citar algumas palavras que elas acontecem muito no Evangelho. Então, se a gente entender essas palavras, não são muitas, eu coloquei aqui a palavra crer, a palavra verdade, que também aparece muito no Evangelho de João, o nome Jesus, né? A palavra glória, logos, que é palavra, e vida, certo? Então, eu queria fazer aqui um resumo do Evangelho abordando estas palavras para o nosso entendimento, ok, gente? Muito bem, então eu queria começar com a palavra crer, que ela está aí do começo ao final do Evangelho, né? Ela acontece não menos do que 90 vezes, exatamente 98 vezes aparece a palavra crer, ou crendo, né? O verbo ou o seu substantivo aí. Então, nós vemos que 98 vezes, né? Crer, crer. E essa palavra é muito... porque João vai falar dessa palavra em três sentidos, crer. Ele vai falar, no primeiro sentido, do conteúdo da sua crença, da sua fé, né? Aceitando a verdade, porque é ela que vai produzir a sua salvação e então vai gerar vida, né? Então, crer no sentido de conteúdo, porque é importante a gente saber no que nós cremos, né? Segundo, ele também vai usar essa palavra crer para falar da verdade, certo? Que você tem que viver essa verdade, que você tem que fazer com que aquilo que você creu faça parte da sua vida, né? O Evangelho não é uma coisa para você viver ela no domingo, né? Mas na segunda até o sábado você vive do jeito que você quer. Não, é uma fé que o Evangelho vai encarnar em você, ele vai se fazer carne em você, né? Então você vai ter que viver ele, para que você de fato experimente o benefício do Evangelho. E crer aqui, ele vai usar sempre o tempo presente contínuo. Isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque crer para João não é uma coisa que você fez há um mês atrás, há um ano atrás, há 10 anos, há 20 anos, 50 anos atrás. Você fez e você está vivendo na decisão que você um dia tomou. Não. Essa fé, ela é contínua, ela é diária. A fé de ontem, ela não me serve para hoje. Então, crendo, é como a energia que vai passando no fio e que chega na lâmpada ali. Ela não pode ser cortada, ela não pode ser interrompida, né? Você vai lá no interruptor e você corta a energia, aí não chega na lâmpada mais. Mas quando você liga ela, a energia está ali contínua, né? Então, esse crer também é assim, né? Como eu disse, a fé de ontem não serve para hoje. A gente tem que continuar crendo, não é? Bom, a segunda palavra é verdade, que aparece aqui no Evangelho de João. Vocês lembram lá no Evangelho de João, quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade? A gente sabe que Pilatos não estava com nenhum interesse, né, de saber de fato o que era a verdade.
aquela pergunta foi uma pergunta muito irônica, né? Porque para a cabeça de Pilatos, que já pensava de modo relativista, né? Que relativiza as coisas. Por exemplo, o que o relativismo ele prega? Ele prega que a verdade ela não é absoluta e que cada um tem a sua verdade. Então, Pilatos está dizendo, olha, eu tenho a minha verdade, e Jesus, você tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade. É isso que prega o relativismo, né? Mas nós sabemos que a verdade que João coloca para nós, ela é absoluta. A verdade, ela também não é uma ideia, não é uma proposição, mas a verdade é uma pessoa. Porque Jesus mesmo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Segunda palavra, ou melhor, terceira, né? É Jesus, e essa pessoa que nos é apresentado em João como sendo o verbo que se fez carne, que estava lá no princípio, que por meio dele todas as coisas vieram a existir, ele é tanto Deus quanto homem. E isso que confundia muito os gregos, né? Porque os gregos faziam separação do que é espiritual e daquilo que é material. Para os gregos era difícil aceitar que o espiritual ele tivesse uma condensação com o material, né? Então, para eles, o espírito era coisa boa, mas a matéria era coisa má. Então, João está dizendo para nós que essa separação que os gregos fizeram, que a filosofia grega fez, ela traz um mal muito grande, né? E as pessoas têm mania de pensar nisso, né? Quer dizer, a minha alma é uma coisa boa, mas o meu corpo, ele não é espiritual, né? O meu corpo é espiritual. O que eu faço com ele, o que eu faço com a matéria, tem nuances espirituais, né? Tudo é uma coisa só. A gente sabe que existem dimensões espiritual, material, mas a gente não pode fazer essa separação, não. Isso é muito prejudicial, né? Então, vamos pensar em Jesus. Ele é o Deus que se fez carne, né? Para o grego, mais uma vez, houve até alguns que infiltraram na igreja naquela época e que estavam ensinando que o Cristo, que era santo, né? E que veio sobre a pessoa histórica Jesus, ele veio no batismo, mas quando Jesus foi para a cruz, o Espírito do Cristo saiu da pessoa de Jesus, né? E João vai mostrar que não, que ele veio em carne, né? Que ele se fez carne e que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E então Jesus, ele era o Deus que se fez homem, e ele não era mais Deus do que homem, ou ele era mais homem do que Deus, ou ele era meio Deus e meio homem. Não. No Evangelho aqui, ele é 100% Deus e 100% homem. Bom? E para falar desse Deus que é completamente humano e completamente divino, João vai falar de 3 categorias de 7 para provar a divindade de Jesus, certo? Ele vai, a primeira categoria é a categoria das testemunhas. Na lei dos judeus, você só confirmava alguma coisa não com uma testemunha apenas, né? Mas no mínimo 2. João vai falar de 7 testemunhas. João Batista, que creu e declarou a divindade de Jesus. Natanael, Jesus, o próprio, né? Pedro, Marta. Marta é a primeira mulher a fazer essa declaração, né? Então as irmãs aí estão sendo representadas por Marta. E Marta, ela é a primeira mulher, pelo menos descrita ali nas Escrituras, de que diz, né, que ele pode todas as coisas, que ele é o Deus, o Cristo que veio em carne. Tomé, embora ele teve que ver para crer, né,
mas quando ele viu, ele disse, né? Deus meu e Senhor meu. E o próprio João. Então, essas 7 testemunhas. Mas João fala de uma segunda categoria de 7, que é das obras de Jesus. João usava o 7 porque na mentalidade hebraica, o 7 é o número da perfeição. Então, nós temos aqui 7, 7, 7. 7 testemunhas, 7 obras e também 7 palavras que Jesus falou, né? É o número da perfeição. A gente sabe que 666 é o número da imperfeição, né? Mas 777 é que João usa aqui no seu evangelho, é o número da perfeição. 7 obras. Ele vai transformar a água em vinho. Qualquer químico, qualquer pessoa que entenda, né, de química, vai perceber que isso aqui, Jesus mudou a matéria, né? Jesus mudou as moléculas. A molécula da água é uma, do vinho é outra, totalmente diferente. E quem faz isso só pode ser Deus. Jesus curou o filho de um nobre. A gente sabe que aonde Jesus estava, para onde morava aquele homem, era em torno de 30 quilômetros. E quando Jesus disse para aquele pai, olha, vai, o teu filho vive, e quando ele chega na sua casa, no dia seguinte, ele pergunta que hora que o menino tinha sido curado, e ele vai constatar que foi exatamente na mesma hora que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de viajar quantos quilômetros for necessário, né? E naquele exato momento, ela tem o poder de fazer aquilo para o qual ela foi designada. No tanque de Betesda, ali ele curou aquele paralítico, né, que era cronicamente uma pessoa aleijada. Ele alimentou 5.000, ele caminhou sobre a água. Então, alimentar 5.000 e caminhar sobre a água, isso se repete nos evangelhos sinóticos. Mas todos os 5 que João fala, né, dos 7, são coisas novas para nós. Ele curou um homem cego, lá em João capítulo 9, né, cego de nascença, e ele ressuscitou a Lázaro. Então, 7 obras que comprovam a divindade do Senhor Jesus. 7 palavras, eu sou. Não sei se você já sabe, os irmãos já estudaram aí parte do Antigo Testamento, e sabe que o nome Jeová tem a sua origem no eu sou o que sou, né? E essa palavra é Hiwaiwi, aquele pentagrama ali, aquelas 4 palavras, né? YHWH, né? Então tem a ver com Jeová, eu sou. Então, quando Jesus ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, eu sou o pão do céu, eu sou a luz do mundo, o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, do curral, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, nós temos aí as 3 categorias de 7 testemunhas, 7 obras e 7 palavras de Jesus confirmando que ele era, né? Quando Jesus ele disse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou Jeová, né? Porque a palavra Jeová é eu sou. Bom, outra palavra, para nós já estamos quase chegando aqui ao final, é glória, né? Ele vai falar da glória do Filho unigênito do Pai e a glória do Pai, né? Glorifica teu Filho com aquela glória que antes tinha, né? Então, é uma outra palavra muito interessante. Mas eu queria também falar de Logos. Logos é uma palavra que tem uma história muito interessante. Houve um filósofo grego, Heráclitos, que ele é marcado pela pergunta por quê, né? Então, tudo que ele presenciava, que ele via, que ele analisava, ele perguntava por quê. Por que que os animais e os homens comportam como eles comportam? Por que que
o tempo, o vento, né, tem o seu caminho. Então ele perguntava o porquê da vida, né, o porquê das coisas, o porquê dos comportamentos, o porquê de tudo. Por quê, por quê, por quê? E aí ele encontrou a resposta dos seus porquês na palavra logos, né? E João vai usar essa palavra para referir-se a Jesus, né? No princípio era o verbo, ou seja, o logos, né? No princípio era o logos. E ele vai encontrar, então João vai dizer que a resposta de todos os porquês está em Jesus, no logos. Porque, por exemplo, como Heráclitos ele perguntava a respeito da vida, vida humana, vida dos animais, por quê, por quê, por quê, a palavra vida é bio, né? Bio, vida. E quando o estudo, ou a palavra logos, ela encontra com bio, com a vida, ela traz resposta, né? E a gente tem então biologia, né? O comportamento, por que as coisas, os seres se comportam como eles se comportam, aí já é psico, né? Psique, comportamento. E aí a gente tem psicologia, a palavra logos, trazendo respostas. Você tem o tempo, né? Por que o vento, por que as nuvens, por que a chuva cai? Aí então você tem meteorologia. Então, o Logos, ele traz a resposta para todos os porquês da vida, né? E nós sabemos que o Logos, lá no princípio, ou seja, o Logos é eterno, estava lá no princípio, antes de nenhum átomo ter sido criado, o Logos estava lá no princípio, né? No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. E era o verbo, então o verbo, o logos também, ele tem personalidade, ele tem vontade própria, porque ele criou todas as coisas, né? O logos, ele é divino, e no princípio era o verbo estava com Deus, literalmente face a face, né? E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, a sua humanidade também, né? Então é muito interessante essa palavra logos no Evangelho de João. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido, né? E que o Evangelho de João ele traz esses dois propósitos, né? Que tudo que ele escreveu foi para que creiais que Jesus é o Cristo e que crendo tenhais vida no seu nome, né? Que essa vida possa ser abundante na sua e na minha vida. E se houver qualquer pergunta, minha gente, por favor, não hesite em perguntar, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus.